A gente vai, Bezerra Hashem, hoje falar de um tema que eu preparei bastante e acho que a Torá tem, o que a gente vai falar hoje, Bezerra Hashem, tem a ver com nós como Yehudim, como um povo, e também como uma família, e também educação. Tem muitas vertentes que a gente vai falar. Mas antes de mais nada, eu queria contar para vocês uma coisa. Cada vez que a gente começa o shiur, eu penso comigo mesmo. Como pode ser a pessoa... A gente passa... De verdade, eu passo... Se a gente liga o rádio, e a gente escuta o rádio durante o dia a dia da pessoa, a gente escuta falar... As notícias, na verdade, não mudam. Só muda o dia. É sempre mais um mensalão, mais uma CPI, mais alguma novidade. Seja da política, seja alguma novidade de imposto novo que apareceu. E Baruch Hashem, a gente tem a oportunidade, semanalmente, de parar e pensar um pouco sobre outras coisas que não aparecem só na política. Até minha esposa me contou uma que uma vez chegou um político, passou 120 anos, e aí ele foi convidado para subir no Shamayim. Subiu lá no céu, falando para ele, olha, o que você quer? Falou, como assim o que você quer? Ele falou, você pode escolher entre o paraíso e o inverso. Aí o político falou, mas como assim paraíso e inverso? O que tem em cada um? Ele falou, você vai dar uma olhada, ver o que tem. Então o político entra lá, ele visita um lugar, ele entra no paraíso, vê um monte de gente estudando Torá, vê um monte de gente fala, o que eu vou fazer aqui? Não é justo para mim isso aqui. Não combina comigo. Ele foi no outro lado lá, e o que ele viu? Ele viu do outro lado algumas pessoas lá, escutando música, na praia, tomando limonada, alguns estavam jogando boliche, outros jogando golfe. Aí ele falou, puxa vida, humildemente eu gostaria de escolher esse segundo lado aqui, que não é o paraíso. Para mim já está bom o suficiente, né? Humilde. Aí falou, olha, o senhor vai lá na portaria, o senhor assina na recepção, que é isso que o senhor escolheu. Então o político foi lá em cima, assinou isso aqui, falou, eu quero o contrário do paraíso, tá? Aí falou, tá bom, então o senhor pega o elevador para descer de novo, ele pega o elevador para descer de novo, ele chega lá embaixo, ele vê tudo escuro, gente gritando, um barulho, tudo assustador. Ele falou, puxa vida, eu apertei o botão certo, eu estou no lugar certo, mas eu elegi uma coisa, agora estou ouvindo outra coisa. Aí eles falaram para o político, presta atenção, querido. Até agora era campanha eleitoral, agora é a realidade. Bom, vamos lá. O tema de hoje à noite, Bezerra Hashem, saindo da política, e acho que de verdade, pessoal, a gente vai tentar, nos minutos que a gente tem, vou encapsular para vocês 15 anos de educação. De verdade, eu falo do fundo do coração, preparei bastante esse shiur. Parashat Vaishlach, pessoal, olha que interessante. A gente sabe que tem uma famosa luta entre Yaakov e o anjo de Esav. Muito mais emocionante que Street Fight, muito mais emocionante do que luta livre, muito mais emocionante do que UFC. Sabe o que é UFC? O que é a sigla? Ultimate Fighting Championship. Já viram aquelas lutas? Tá bom. Outro dia eu estava vendo um jovem olhando essa luta, deixa sumô de fichinha, né? Uma das pessoas que é lutador, o nome dele estava procurando um pouquinho para fazer o shiur mais vivo, Pitbull. De fato, parece uma berremá. Parece um animal. O nome já diz tudo, pessoal. Quais são as regras desse UFC, só por curiosidade? É o seguinte, como que termina a luta? A luta termina da seguinte forma. Quando a pessoa recebe uma chave ou um estrangulamento, aí ele começa a bater no ringue, tipo socorro, ele mostra que de desistência o oponente ganhou. Mas, se o lutador não desiste, e a pessoa tem o zehut, o mérito de desmaiar, então o juiz sozinho pode falar, meu amigo, você perdeu a luta. Isso é o UFC, que é o que está na moda hoje em dia. Leavdil, sem comparação, Yaakov brigou também, luta igual. Física. Leavdil, né? Mas foi uma luta física. Yaakov contra o anjo de Esav aparece em Parashat Vaishlach. Só que Yaakov e o anjo de Esav são muito mais famosos. Se você pegar um lutador de UFC hoje, esse pitbull de hoje, amanhã talvez vira um vira-lata, não sei o que ele vai virar. Mas Yaakov e Esav, Leavdil, estão há 3.000 anos escritos na Torá, e até hoje se lê sobre eles. Se lê nos 4 cantos do mundo, há mais de 2.000 anos a mesma parashá.
A gente vai fazer aqui um pequeno Jewish Globo Esporte sobre a luta de Yaakov e Esav. E junto com vocês, fazer uma análise judaica do Globo Esporte do que a Torá tem a dizer sobre essa luta, sem comparação nenhuma, de UFC com Yaakov e o anjo de Esav, mas só para poder ilustrar, pessoal, o que a Torá tem a dizer sobre isso e por que a Torá conta isso para a gente. Yaakov foi atacado pelo anjo de Esav, assim conta a Parashá. A pergunta é, Hazaku Baruch, e daí? Porque a Torá me conta, uma Torá que vai ser lida para o resto da eternidade do mundo inteiro, que é o DNA do mundo, e Yaakov brigou com o anjo de Esav. O que é? Curso de judô na Torá? Nem ensina como lutar. O que você aprende dessa Parashá? Tem um livro chamado Shemen Atov, uma coleção. O autor desse livro, um Rav de Brooklyn, chamado Rav Weinberger, ele fala que o próprio Pasuk traz uma dica para a gente dessa luta e o que essa luta veio ensinar para cada um de nós, como Yudim, especialmente o pessoal no século 21, espetacular. O Pasuk fala sobre Yaakov, é um Pasuk famoso, Vaivater Yaakov levador. Yaakov ficou sozinho. Vaiavek Ishimo. De imediato veio alguém, quem é alguém? É o anjo de Esav, assim explica o Talmud para a gente, lutar contra Yaakov, uma guerra, uma batalha física mesmo, boxe, ad alotashachar, até o amanhecer. Depois que amanheceu, Yaakov ganhou a luta, e o que aconteceu depois? Depois que Yaakov ganhou a luta, foi embora, e o ringue termina, 1, 2, 3, Yaakov é o vencedor. Tá bom. Olha que interessante, pessoal, o Pasuk fala para a gente, Yaakov ficou sozinho, e por conseguinte o anjo de Esav veio lutar contra ele. Pergunta Rav Weinberger, nesse livro Shemen Atov, por que a Torá conta para a gente que Yaakov estava sozinho, e depois disso o anjo veio lutar com ele? O que me interessa se Yaakov estava sozinho ou não? E o que isso me ajuda para entender um pouco melhor essa luta de Yaakov e Esav? Ele fala o seguinte, pessoal, o anjo de Esav, ele era faixa preta mesmo. Ele já veio aquecido, pronto para brigar. Eu estou pronto para a batalha. O Pasuk fala, Vaiavek Ishimo. De imediato ele já veio brigando com Yaakov. Por que o Pasuk fala que Yaakov estava levador sozinho? Vaivater Yaakov levador. Yaakov estava sozinho. Olha que interessante, pessoal. A pergunta, dizem Chachamim para a gente, é por que o anjo de Yaakov ficou tão bravo com Esav que ele teve que lutar com ele? Teve alguma coisa... Oh, obrigado. Porque o anjo de Esav, melhor dizendo, teve que lutar contra Yaakov. Porque ele ficou tão triste, tão bravo, tão enfuriado. Diz pra gente o Pasuk simples, vai bater Yaakov levador. O Pasuk fala que Yaakov ficou sozinho e de imediato o anjo veio lutar com ele. Quer dizer, deve ser que o que incomodou o anjo de Esav, que é o Yetzerará, foi o que Yaakov estava o quê? Separado sozinho. Falou, isso eu não consigo suportar. O quê? Olhem que bomba, pessoal. Quando eu vejo um Yehudi se comportando diferente, eu, anjo de Esav, não consigo aguentar isso. Por quê? Porque o anjo de Esav, no fim do ano, quer ir para as férias. Agora a passagem está barata, né? Mas ainda assim tem custos. Ele quer esquiar na Suíça. Tem que pagar as contas. Não é? O dólar está caro. O que o anjo de Esav vai fazer? Precisa trabalhar. Então o anjo de Esav falou, eu vou acertar o jackpot. Qual que é o jackpot? Se eu fizer um mega trabalho, eu vou ganhar um mega salário. Quando ele viu Yaakov sozinho, ele falou, aqui está a minha oportunidade. Se eu não pegar ela agora, eu nunca mais vou pegar. O que incomodou de verdade o anjo de Esav, que representa o Yetzerará, é o fato de Yaakov estar separado, se comportando diferente do resto das pessoas. Que ele viu, Yaakov estava diferente, como um Yehudi e não como um não Yehudi. Vou explicar. Vou explicar. O anjo de Esav falou o seguinte, olha, eu vi que Yaakov estava vaivater Yaakov levador. Yaakov sentiu que ele já não era mais igual a todo o resto. Yaakov foi o progenitor das 12 tribos, e Yaakov se sentiu separado. O anjo de Esav falou, olha, no momento que eu disse, vive com outras pessoas, mas ele sente que ele é separado, eu não tenho mais como atingir ele. Por isso, o anjo de Esav falou, é agora ou nunca. Porque no momento que um Yehudi sabe que ele é diferente dos não Yehudi, o anjo de Esav falou, poxa, se eu deixar isso acontecer por mais um tempo, eu nunca mais vou conseguir atingir ele.
A vitamina que Yaakov tinha, par excellence, era o fato, pessoal, que ele conseguia saber que ele era diferente. Acompanhem comigo. A palavra Vaivater Yaakov levador, levador quer dizer separado, ela aparece na Torá, a palavra diferente, separado, ela tem uma outra conotação também. Primeiro pasuk de Megilat Echa, que a gente lê infelizmente, uma parte do Tanakh, mas a gente lê infelizmente em Tisha B'Av, Echa Yeshva Badad. O pasuk está falando, puxa vida, como Yerushalayim, assim, primeiro pasuk da abertura de Megilat Echa, está completamente o quê? Badad, desolada, sozinha, abandonada, tão solitária. Aparece a palavra Badad. No fim da Torá, aparece exatamente a mesma palavra, Vaishkon Israel Betach Badad. Israel vive, assim termina quase que o Sefer Torá, 10, 15 psukim antes de finalizar o Sefer Torá, do grande finale, Israel está vivendo Betach, confiante em Hashem, Badad. Badad quer dizer o quê? Separado também. Mas pessoal, tem que ser que o levad, que o separado de Echa, que é uma lamentação, é diferente do levad que aparece em referência ao fim do Sefer Torá, quando Moshe Rabbeinu estava abençoando o povo e falando que o povo vai ficar sozinho, separado. É o seguinte, pessoal, Bilam olhou para a gente, e quando Bilam, o profeta dos não-Yudim, tentou amaldiçoar o povo judeu, ele falou, esse povo é diferente. En'am, de novo, levadad ishkon, de novo a palavra levada. Esse povo é um povo que mora sozinho. Termina Bilam dizendo, o Bagoim, Loit Hashav, ele não vai se misturar conosco, não tem o que fazer. Porque se ele é um povo que sabe que ele é distinguido dos outros, ele é diferente, o Bagoim, Loit Hashav, com os outros povos, ele nunca vai chegar a se assimilar. A primeira razão para que nosso povo exista, pessoal, não é uma terra, porque a maioria do tempo que nós vivemos, 6.000 anos, 5.000 e pouco que já passou, nós não tínhamos uma terra. A maioria dos povos é um povo porque ele tem um dialeto. Povo judeu, parle français na França, speak English nos Estados Unidos, habla italiano na Itália, fala português no Brasil, e daí por diante. O que nos faz, não é o que faz uma nação normalmente, que é uma terra, ou que é um dialeto. O que faz a gente, disse Bilam, e Bilam como um profeta era inteligente, era Rashá, mas era inteligente, é um povo levadad ishkon, é separado, o Bagoim Loit Hashav, desse jeito a gente nunca vai conseguir fazer eles misturarem ou se assimilarem. Pessoal, Rav Chaim Volozhin, o chefe das yeshivot, da mãe das yeshivot, o diretor da mãe das yeshivot, da yeshiva de Volozhin, ele fala uma frase muito interessante, é um trocadilho, mas a frase é verdadeira, obviamente. A gente sabe que existe no Shabbat Kiddush, quando começa Shabbat, e Avdalah quando termina Shabbat. Kiddush é para santificar e Avdalah é para separar, lehavdil, separar. Rav Chaim Volozhin fala a seguinte frase, se os Yehudim não fizerem Kiddush, lo aleno, os Goim farão Avdalah com eles. Tradução, se nós Yehudim não soubermos que nós somos Kedoshim, santos, especiais, elevados, levad, como a gente está falando até agora, diferentes, igual Yaakov mostrou para o anjo de Esav, e o anjo de Esav não conseguiu segurar isso. Se vocês, Yehudim, não fizerem Kiddush, eu infelizmente, Kadosh Baruch Hu dizendo, terei que mandar Goim, lo aleno, para fazer Avdalah com vocês, Yehudim. Pessoal, olha que interessante, quando Rav Chaim Volozhin viveu, 1800, 1700 a 1800. Rav Chaim Volozhin, para a gente ter uma ideia, fora que ele foi o fundador da mãe das yeshivot, ele foi aluno no começo da sua vida do Gaon de Vilna e também de uma pessoa que a gente conhece pelo livro dele, que tem em qualquer yeshiva, chamado Shagat Aryeh. Rav Chaim Volozhin é uma pessoa extremamente famosa dentro do mundo da Torá e dentro do prospecto de Akadosh Baruch Hu. Talmid Chacham gigante. Ele abriu a Yeshiva de Volozhin, pessoal, para a gente ter uma ideia de quem era Rav Chaim Volozhin. A Yeshiva de Volozhin durou 90 anos. A Yeshiva de Volozhin tinha um sponsor. Quem pagava as contas de Volozhin?
Rav Chaim Volozhin, o fundador da Yeshiva de Volozhin. Pessoal, 1800 ele viveu. Vejam só, a previsão dele se tornou verdadeira anos depois. 1800 e pouco ele faleceu. Se os Goim, se vocês Yehudim não fizerem Kiddush, Lo Alenos e não Yehudim farão Avdalá com vocês. Pessoal, escutem só essa história que aconteceu 150 anos mais ou menos depois de Rav Chaim Volozhin. Um polonês, na época da Segunda Guerra Mundial, por razões inúmeras, e quem somos nós para julgar qualquer coisa, se converteu para Notzrut, para o cristianismo. Entre parênteses, uma vez Yehudi, sempre Yehudi. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Yehudi, sempre Yehudi. Não dá para deixar de ser Yehudi. Mas ele falou, olha, pela situação eu vou me converter. Esse Yehudi se converteu e se transformou em prefeito de uma das cidades da Polônia durante a época, um pouquinho antes do Holocausto. E obviamente, quando os nazistas começaram a tomar posse e ficar mais e mais influentes e mais poderosos, esse prefeito, que não era mais um Yehudi, tomou partido dos nazistas. E qual era a linha deles? Oprimir os Yehudim, dentre outros. Durante a Segunda Guerra, os nazistas, eles verificavam, através de computadores da IBM também, 3 gerações para trás. Os nazistas falaram o seguinte, nós vamos deportar todo mundo que nós temos com conhecimento, que são o quê? Yehudim, judeus. Pegaram e escutaram que o prefeito da cidade tinha uma linhagem judaica, mas ficaram na dúvida, poxa, ele é prefeito, ele se comporta como um cristão, como é possível que ele seja Yehudi? A gente não pode ser injusto, claro que eles eram tzadikim, os nazistas, como eles vão ser injustos, né? E mandar uma pessoa que não é Yehudi para o campo de concentração. Então eles falaram, a gente precisa fazer um teste para saber se esse senhor, prefeito, ele é um Yehudi ou não. Pegaram esse prefeito, pessoal, entraram dentro de uma sinagoga junto com o prefeito, abriram o Echal HaKodesh, onde fica o Sefer Torah, jogaram para ele o Sefer Torah na mão, entregaram de uma forma assim pejorativa, falaram, aqui está o Sefer Torah na sua mão. Pega o Sefer Torah, joga ele no chão, pisa em cima dele. Se você fizer isso, isso prova que você não é Yehudi, você não tem nenhum sentimento direto pela Torá. Caso contrário, nós constataremos nossa dúvida que você é um Yehudi, e a gente vai tomar as devidas providências. Esse prefeito, que havia se convertido décadas atrás, já como prefeito da cidade, segurou o Sefer Torah, a mão dele não conseguia jogar o Sefer Torah. O pé dele não conseguia encostar o pé e nem imaginar que poderia, depois de ter jogado, pisar num Sefer Torah. Os nazistas falaram para ele, muito obrigado, você comprova na sua teoria que você de fato é um Yehudi, você vai ter o começo, o meio e o fim de todos os outros Yehudim. Esse prefeito, antes de sair da sinagoga, fala para eles o seguinte, olha, na verdade eu entendi o que vocês vão me fazer, eu sinto muito, mas eu preciso agradecer vocês por uma coisa. Dizendo os nazistas, os alemães, Yimach Shemam Vezichram, por quê? Pelo quê? Seria o seguinte, vocês devolveram o meu ID. Aquela minha identidade que estava coberta, escondida, que por décadas eu me comportei diferente, oprimindo meus próprios irmãos, esquecendo de quem eu era, eu preciso agradecer vocês, porque se não fosse vocês, eu acho que eu nunca mais teria lembrado que eu era um Yehudi. E o final desse Yehudi foi o final de todos os outros, infelizmente, num campo de concentração. Impressionante. Uau! Se você não fizer Kiddush, se você tentar se comportar como não Yehudi, mesmo para burlar a situação, como é um caso de vida ou morte, disse 150 anos antes disso acontecer, Rav Chaim Volozhin, se você não fizer Kiddush, os não Yehudim farão Avdalá com você, eles vão lembrar quem você é, eles vão te separar e te mandar para onde você tem que ir. Pessoal, até aqui
foi só uma previsão viva do que Rav Chaim Volozhin falou e de quanto é importante nós sabermos que nós somos diferentes. Bilam viu, será que nós vemos? Mas o chantilly vem aqui. Tá bom? Acontece história em algum lugar para um grupo de jovens. Falei para eles, uau. E eu vi que a história não tocou eles. Tá bom, Hazako Baruch com patrocínio Hello Kitty. Uma história fofa. Très gentil, Rabin. C'est très joli. Mas nada além disso. Aí eu falei, sabe o quê? O que vocês fariam nesse caso? Vamos dizer, tenta imaginar um pouquinho. Vamos usar a imaginação um pouquinho, né? Tem tanto joguinho para usar a imaginação. Você finge que você é o jogador de futebol, está dentro da tela do celular, você finge que está assaltando alguém naquele jogo GTS, então finge um pouquinho que você, meu amigo, é aquele Yehudi, que estava naquela situação delicada, e ele se converteu e virou prefeito, e agora você se jogaria ou não Sefer Torah. Pessoal, as pessoas falaram de forma unânime o seguinte, Rabino, qual a pergunta? Graças a Deus, eles entenderam. Falei, o que vocês quiseram dizer com qual a pergunta? Jogar um Sefer Torah no chão, quando é um perigo de vida, é Yareg Ve'Aliavor? É se mata? São 3 averot que a pessoa precisa se matar. Idolatria, assassinar uma pessoa, ou cometer relações sexuais com alguém que não pode. Então, é óbvio que nós jogaríamos o Sefer Torah no chão. Qual a pergunta? Essa é a pergunta. A pergunta é, qual é a pergunta, pessoal? Essa é a pergunta. Eu fiquei 1 minuto em silêncio. Esse 1 minuto de silêncio me fez um eco na cabeça de uma eternidade. Qual é a pergunta? Óbvio que a gente jogaria o Sefer Torah no chão. Puxa vida. Eu comecei a pensar comigo, puxa vida, o que faz um jovem do século 21 falar uma outra resposta? Como? Jogar um Sefer Torah no chão? Nem se passa pela minha cabeça, porque no século 50, 60 anos atrás, um prefeito que se converteu falou, obrigado que vocês me devolveram minha identidade, eu não consigo jogar um Sefer Torah no chão. E um jovem do século 21 diz o quê? Por que não? A gente estuda a Torá, óbvio que a gente jogaria, a gente sabe que não são 3 mitzvot. Tá certo que não são 3 mitzvot, é um Sefer Torah. Cadê o teu sentimento, aquele orgulho de ser Yehudi? Eu aprendi que o que funcionou há 50 anos atrás ou há 1 século atrás, certeza não funciona mais hoje em dia. A pergunta então é, o que funciona hoje em dia para manter um Yehudi conectado na tomada como um Yehudi? O que funciona hoje em dia, pessoal, para deixar um Yehudi levadad, diferente? Que nem Bilam viu. Que nem quando o anjo de Esá falou, vai bater Yaakov levador, Yaakov está sozinho. Eu não consigo ver isso, eu preciso lutar com ele. Porque se ele ficar assim, ele nunca vai se assimilar. O que faz um Yehudi, pessoal, se sentir no século 21 levador, sozinho? Sozinho no sentido distinguido, nobre. Pessoal, ser um mártir já não chama mais a atenção de nenhum jovem. Tá bom, se eu escuto que alguém foi mártir, falo para um jovem, ele vai bater palma, Hazako Baruch para ele, mas não me toca, como jovem. Não me toca, mas essa é a Metziut. Eu sei o que toca um jovem, e é o que a gente escuta muitas vezes, pessoal, mas o que eu vou falar para vocês de verdade, com carinho, estou falando 15 anos encapsulados de pouco conhecimento que eu tenho, mais experiência um pouco a gente tem também, eu vou falar para vocês com jovens todos os dias. O que segura um jovem hoje de não se assimilar? Quem não conhece essa música? Tradition, não é assim? The Fiddler on the Roof. Não é? Não é? Já no filme não adiantou muito. Porque a madame acabou casando com quem não devia ter casado. Mas tudo bem, Tradition, Hazako Baruch. Pessoal, no filme não serviu, e no século 21 pouco ajuda. Porque barriga de kibe, pessoal,
ou cabeça de gefilte fish não segura ninguém. Um cara fala, eu sou Yehudi de gourmet, porque cada sexta-noite eu vou na minha avó e a gente come esfirra. Legal, é bom. Não sem desmerecer a esfirra da sua avó, deve ser ótimo. O gefilte fish da Zeida deve ser fantástico. Mas isso não mantém um jovem no século 21. São coisas que a gente vê, pessoal, a olho nu na rua. A pergunta então é, o que mantém um jovem no século 21 ligado com Torá? Pessoal, o Badad, eu falei para vocês, levad, sozinho, separado, aparece algumas vezes. Em Megilat Echa, uma forma pejorativa, coitado, Yerushalayim estava Badad, abandonada, Hazita Yerushalayim, está quase destruída já. Previsão de Irmiá. E a gente lê isso em Tisha B'Av, é triste. Esse Badad de abandonado, sozinho, Hazito, mártir, no século 21 não serve, porque é um Badad depressivo, triste, não serve mais, já está ultrapassado. O que vai segurar um jovem, pessoal, e eu vejo isso dia a dia, que sai de uma escola judaica, não que ele estudou numa escola não judaica, que sai de uma escola judaica e abre as portas para a cara, para a vida, numa faculdade onde ele é 10%, se for FAP, talvez, que já tem um núcleo de Yehudim, ou GV ou INSPER, que também tem núcleo, mas 90% não são Yehudim. O que faz que eu mantenha conectado? Boa pergunta. Agora no mundo nós somos todos livres, não temos ninguém olhando para a gente. Por que eu não vou me misturar? Porque eu não vou esquecer quem sou eu. Fazer o que fazer, falar o que falar, a gente sabe, tem festas, e talvez acabam indo, tem 5 Yehudim, 95 não Yehudim, vou acabar me misturando, tem o barzinho na Praça Vila Buim, é só uma cerveja, não é cerveja, é breja, porque cerveja já está antiquada, é uma breja, Habibi, é bom, tem até, todos já falaram, né, é sempre bom a gente repetir, viagens de formatura que começa na vertical e termina na horizontal. Faço questão que algum dia vocês perguntem para quem foi, pessoal. Que tem? Melhor vocês não saberem, os jovens me contam. Bom, Badad, Echai Ashva Badad não serve mais. Por quê? Porque na verdade isso é coisa de Echá, pessoal, lamentação. Tem pessoas que se moviam isso. Tem pessoas que falam, se você jogar um Sefer Torah no chão, eu não consigo fazer isso. No século 21 não funciona mais. Nem na história do mundo, se a gente for olhar, o mundo mudou. Olhem que curioso, eu fiquei pesquisando bastante. Havia antes, a gente conhece, Gandhi. Gandhi era um líder, um mártir. O que aconteceu com Gandhi? Entrou na enciclopédia, Hazako Baruch. Ficou pequeno. Gandhi ficou pequeno, mais ou menos. Martin Luther King. Hazako Baruch, ele é o King lá. Hazako Baruch para ele, King. Baruch para ele, não tem nada a ver com ele. Eu pego um jovem e falo de Martin Luther King. Baruch, de Gandhi. Baruch, mas Mahronim Chová, o mesmo Hazako Baruch ele vai te falar. Tem alguma conexão com ele? Não, eu quero ser um líder mesmo, eu quero ser uma coisa nova, eu quero ser um mártir. Tá bom? Então, tem o famoso, a gente conhece, 6 de outubro de 1981. Quem foi assassinado? Presidente do Egito, Anwar el-Sadat. Foi um mártir. Tratado, pessoal, 6 de outubro de 1981, né? Anwar el-Sadat. Por que assassinaram ele? Parece que é porque o quê? Mártir. Você vai fazer pacto, tratado de paz com Israel? Meu, seu lugar é na horizontal. Terminou o quê? Infelizmente morto. Conta isso para uma criança, é parte da história. Se cair na prova, Hazako Baruch, se cair, se não cair, não vai tocar muito nele. Mesmo no mundo, pessoal, de hoje em dia, um mártir não tem mais muito espaço. Você não vê agora, eu vou brigar pelo socialismo, eu vou brigar, o movimento hippie, não existe mais. Que movimento? Existe panelaço agora só, né? Dentro de casa. Não tem mais um movimento, eu vou matar por isso. Porque esse conceito de mártir, não é no mundo judaico, no mundo inteiro, nós somos influenciados pelo mundo, parece que ele está muito menos vivo. Até Cuba desistiu. Vaishkon, pessoal, olha que interessante. Eu acho que funciona, pessoal, no século 21 é o seguinte: o que Bilam falou, Vaishkon, Israel Betach Badad, é outro tipo de Badad. Como eles são tão diferentes, Bilam falou, como eles são tão diferentes, não como mártires, sofridos, e são diferentes, como eles são tão especiais. É isso
que nós precisamos tentar procurar dentro de nós e nos nossos filhos, pessoal. Eu vou falar uma coisa para vocês, independente de quanto religioso nós somos. O pessoal pode ser rabino, pode ser admor, pode ser rebbe, pode ser o que ele for. Todos nós estamos em níveis diferentes, mas ameaçados por um conceito chamado assimilação. Todo mundo está. Vai para Israel, vai para os Estados Unidos, abre uma revista de Hinuch e procura a palavra drop out, noshrim, que saíram do caminho da Torá. Nas ruas, você vê, não precisa de luneta para ver isso, você vê isso aqui nas ruas, infelizmente. Não existe agora, eu estou protegido porque eu uso chapéu. Está mais protegido, mas protegido ninguém está blindado. A volta, pessoal, quem conhece um pouco do mundo de Hinuch, de educação, infelizmente vê quantas pessoas saem do caminho da Torá por inúmeros testes, não é por semana, mas é por dia. Se mesmo uma casa religiosa, se a pessoa não transmite esse sentimento de Badad, Vaishkon Badad, nós somos diferentes, como Bilam falou. Vai bater Yaakov levador, Yaakov estava sozinho. Não é Chayashva Badad, você é um Hazid, você é um mártir, você é diferente. Nenhuma criança quer ser diferente, mas toda criança quer ser especial. Senão, qualquer casa está, óbvio que precisa de tefilá, em sacaná, em perigo. Pessoal, por que? Isso é óbvio. Todo mundo vive num mundo globalizado, todo mundo. A gente sabe que a pessoa ficou noiva antes dele ficar noivo. Mabruk, obrigado, eu não sabia por quê. Você está noivo, você não sabia? Saiu no WhatsApp, você está noivo, no Facebook, de não sei quem. Você está com a China online. Não é? Antigamente, se quiser ligar para a China, tinha que ter emuná, você fazer 35 terrilim para completar a ligação. Hoje em dia, pessoal, não existe mais o shtetl. Existe lá para você visitar o gueto. O gueto é uma proteção de educação, Hinuchi. Eu moro em Gemili. Você morava, meu amigo, agora você mora em Genópolis. Você mora em Copacabana, você mora em Hong Kong, você mora nos Estados Unidos, você mora em Cuba. Onde você mora? Onde você mora? Você mora no meio de tudo. E todo mundo sabe de tudo. Pessoal, o Rebbe de Kotz resumiu isso numa frase muito espetacular, como ele sempre dizia. Shlomo Melech, diz o Talmud para a gente, instituiu 2 mitzvot. Uma chamada Eruv, o conceito de fazer Eruv, quem instituiu isso foi Shlomo Melech. E o conceito de fazer Netilat Yadayim, lavar a mão antes de comer pão, quem instituiu isso foi Shlomo Melech. Disse o Rebbe de Kotz o seguinte, nós, vou transpor isso para o século XXI, temos o conceito de Eruv. Eruv é estar misturado. A palavra Eruv quer dizer Me'arev, estar misturado. Mas diz o Rebbe de Kotz que se você quiser perdurar, tem que ter Netilat Yadayim. Netilat Yadayim quer dizer o quê? Saber que você lava, você é limpo, você não que os outros são sujos, lo aleno, mas que você é diferente dos outros. Para que tenha Eruv, que é o que tem no século XXI, precisa ter Netilat Yadayim, pessoal. Eruv é me'orav, é misturado. Eruv é juntar, misturar. A gente mistura e fala que tudo uma coisa só. Shabbat Yom Tov, você é de carregar. Mas para a pessoa ter Eruv, misturar com os outros, no mundo globalizado, todo mundo está me'orav, tem que ter Netilat Yadayim. A Torá dá uma dica para a gente como fazer isso. Vayavek e Shimo. Pessoal, olhem que bomba. Eu escutei isso numa convenção da Agudat de Israel, nos Estados Unidos, há um ano atrás. Olhem que espetacular, pessoal. Quando o anjo foi brigar com Yaakov, e essa luta que está escrito na Torá para a gente lembrar, a gente aprender alguma coisa, era porque ele estava levador, ele estava sozinho. O anjo tentou acertar Yaakov. E o Pasuk diz, Vayavek ish imo. O que a palavra avak em hebraico quer dizer? Pó. A Torá conta pra gente que saiu pó dessa luta. Pessoal, who cares? O que me interessa? Você faz uma luta de UFC, como a gente mencionou no começo. Vão falar, saiu poeira do chão? Que ridículo é isso? Que detalhe mais inútil é isso? Porque a Torá conta pra gente que saiu poeira do chão. E o Talmud em Hulin diz pra gente o que, pessoal, no Tratado de Hulin? Que essa poeira chegou até onde? Até o que se acabou de ter o trono celestial de Hashem. O que me interessa se saiu poeira ou não saiu poeira? Que detalhe aparentemente vazio é esse? Pessoal, olhem que bomba. A Torá conta pra gente, vai haver que caiu poeira, pessoal, presta atenção. Pega um copo de cristal, pega um copo de prata, pega a coisa mais nobre do mundo e joga a poeira. O que vai acontecer? Vai perder o brilho. Foi esse o jackpot que o anjo de Esav Yetzirah tentou fazer com Yaakov.
é o seguinte: eu não consigo mais ganhar de você. Pelo menos vayavek ish imo. Fez sair poeira, porque a Torá conta isso para a gente, para ensinar para a gente uma coisa. Que o quê? Que o levador, que é o que a gente precisa ser nobre, tem um perigo do outro lado querendo apagar isso. Qual o perigo, pessoal? Deixar a Torá como algo velho, como algo com poeira. Está empoeirado lá, você pega um livro empoeirado, quer dizer que ninguém nunca usou uma coisa antiquada. Pessoal, essa poeira chegou até o que se acabou. Por quê? Porque de fato afetou de alguma forma ou outra a Kadosh Baruch Hu. Por quê? Porque se a nossa Torá, pessoal, é aquela Torá antiga, a criança, duvido que quando chegar na faculdade vai segurar ele muito porque ele escutava Sabanan Lechaim. Sempre ajuda, mas não é isso que vai prender uma criança, não é isso que vai prender um jovem, pessoal, nesse mundo tão aberto e com tantas tentações que tem por aí. Não é mártir, é ser levado não por mártir, mas por ser especial. Todo mundo hoje em dia quer, eu quero ser o cara. Você pergunta para qualquer jovem, qual é teu sonho? Eu quero deixar minhas marcas. Ele vai no banheiro da escola e escreve, passei por aqui, né? Não coloca o nome dele, porque senão ele vai receber suspensão, advertência, mas ele quer mostrar, passei por aqui. Eu quero ser o cara. Todo mundo quer, poxa, meu sonho é ter um Facebook com não sei quantos seguidores, ele vai te falar. Né? Eu quero ser especial. O sábio é o pai, sábia é a mãe, que sabe pegar e fazer parte desse especial, queridos, que a Torá faça ele se sentir especial. As pessoas falam, a gente anda na rua às vezes e fala, o que você é? Eu sou Sfaradi. Baruch, o cara está orgulhoso, tem que ser assim mesmo. E você? Eu sou Ashkenazi, meu amigo, Gefilte Tefish de coração. Hazako Baruch. Tem que ser assim mesmo. Um equipe de coração, que nada melhor do que isso. Respeita os outros, mas esteja proud, orgulhoso do que você é. Nós temos que pegar, pessoal, as crianças e chacoalhar eles e falar, eu sou orgulhosamente um Yehudi. De verdade, eu acho que um cara que é Yehudi, como nós, vai num shiur, estuda na sinagoga. Alguma vez você voltou cantando, pessoal, para casa? O que você está cantando? Escutei um mega hidush. Meu filho vai ver que minha Torá não é empoeirada. Não é uma coisa velha. Ele responde a mim, ele nem sabe o que está falando. Asher betecha, reza, vai alto lá, sobe na teba e reza. Ele vai fazer um favor para você. Ele está linkado com a Hashem? Não muito. Porque ele não está entendendo o que ele está falando. Canta uma vez. Mostra que está feliz. Na verdade, quando a gente está feliz, o que a gente faz? Canta. Sabe que até lembrou, em julho agora a gente estava em Israel, e depois eu fui com minha família, depois dos passeios do Bar Mitzvah, para Ir David. Já foram para Ir David? Ir David é aquele túnel de água. Então a gente não tinha reservado, no fim a gente achou um horário, lá a gente ligou, olha, tem um horário no fim do dia. Ah, beleza, tá calor, fim do dia é sempre calor, tem aguinha embaixo do túnel, lá perto do Kotel. Tá bom, tá tão gostoso, eu estava com minha família, e quando você está feliz, o que você faz? Canta. Meus filhos sempre falam, só vê se não tem ninguém perto, a gente não vai passar vergonha. Eu falei, tá bom, vai. Aí eu estava lá, estava feliz, e eu comecei a cantar Habibi, Aeni, estava feliz, estava no túnel com meus filhos. Pessoal, tiro e queda, eu escuto um barulho, de verdade atrás de mim, respondendo a música em árabe. Aí eu pensei, talvez meu filho, será meus filhos estavam repetindo alguma coisa? Eu cheguei de novo, Habibi, Aeni, de novo, Aeni, Aeni. E continuou a música em árabe. O túnel é muito estreito e eu estava em último lugar. Aí eu falei, alguém quer trocar de lugar comigo? Eu falei, por quê? Eu falei, eu estou escutando algum barulho e tem alguém cantando. E aí eu parei de cantar e começaram a cantar a música de novo. Eu fiquei desesperado. O que aconteceu? Atrás, cada vez mais perto, tinha duas pessoas e começaram a falar em árabe. Túnel, nós éramos o último grupo, eu estava esperando só Allahu Akbar, bum! Eu falei que a gente veio aqui passear, é o final infeliz que a gente vai ter aqui, pessoal. Aí cada vez andando mais, eu falei para minha esposa, olha, nós vamos juntos. Eu fiquei segurando, né, para falar, se vai um, vai os dois juntos. O que aconteceu? O pessoal atrás de mim, atrás da gente, o que tinha? Era o último grupo. E os porteiros que ficam do outro lado são árabes. Até eu descobri que eles eram porteiros de Ir David e não eram um dos grupos de Allahu Akbar, bom, aí por aí. Pessoal, foram alguns quilos, tá bom? Mas, quando a gente está feliz, o que a gente faz, pessoal? Canta. Qual foi a última vez que nós vibramos por alguma coisa de Torá?
Não, o Zeide, o Jiddo, deu a vida em Halab, na Polônia. Mas, de novo, é bonito saber isso, eles têm que saber isso. Mas isso não é o que segura um jovem no século XXI. Mártir, infelizmente, não é o que segura um jovem no século XXI, pessoal. Tem que se perguntar de verdade, qual foi a última vez que fez uma mitzvah com alegria? Teus filhos viram que estava com, mesmo o excitement que você tem, mesmo a euforia que você tem, quanto que você fez uma boa venda? Qual foi a última vez que você escutou um Dvar Torá legal, uma coisa, chegou em casa e falou, puxa, você tem uma coisa bem legal na sinagoga, eu li alguma coisa legal, eu queria compartilhar com vocês. A empolgação, eles nem vão lembrar o Dvar Torá talvez, mas a empolgação fica para sempre. Isso segura, com a tefilá. Pessoal, quando o pessoal vai na rua, na natação, tem tantas pessoas e acho que o que segura mesmo de verdade, pessoal, é o orgulho de ser Yehudi. E é um assunto que é muito difícil, a gente tenta terceirizar tudo. Isso é difícil mandar para a escola. Mas já pago tanto, sabe, de escola, quanto você multiplica por quantos filhos que tem, já metade do salário, o salário inteiro fica na escola. Tem razão, mas orgulho, eu acho que talvez 90% vem de casa, pessoal. Porque a escola vai ensinar matéria. Como é que a escola vai ensinar orgulho? Um pouco ensina, tá bom. Não é? Mas orgulho de verdade vem de casa. Esse trabalho é nosso. Difícil terceirizar ele para a escola. Então a escola faz um pouco dentro do que ele pode fazer. Todas as escolas são ótimas. Mas é um trabalho que é para cada um de nós pensar hoje à noite juntos, que é o que a gente está fazendo agora, nos minutos que a gente tem. Quer ver? Quando se fala de orgulho? Tantão. Atenção, senhores passageiros do voo para Halab 555, né? Com destino a Halab com a Air Jamili Airlines. Ele vai entrar na Air Jamili lá, né? Está no aeroporto. Ou ele vai para Miami, Leavdil, Balatashvili, né? Obviamente, né? Ele vai para Miami passar as férias. Ou ele vai para Israel, não tem mais voo direto, tem que fazer escala, qualquer coisa dessa. Então tem Shaharit, Minharvit, às vezes você pega uma tefilá, duas no caminho. Pessoal, presta atenção, o que quer dizer estar proud, orgulhoso de ser Yehudi? A pessoa fala, olha, eu não me sinto confortável colocando o tefilim na frente de todo mundo. Será que eles vão pensar de mim? Tá bom, cada pessoa tem direito de pensar. E aí o que você faz? Então, por enquanto, nos aeroportos ainda tem uma cabine telefônica, né? Tem um telefone, um payphone. Ele chega lá e fala, coloca lá, está falando com o vizinho, não sei o que lá, Hazak Baruch. Ele fala, Hazak Baruch, acabou. Ninguém vai saber que eu estou falando com a Hashem rezando. Talvez estou falando com minha avó, com meu primo, com minha mãe, com meu pai, ninguém vai saber. Tá bom. De repente, ele termina a Midá e do lado dele aparece um cara com um kafia, um turbante. O que acontece? Ele olha todo curioso. Com licença, ele abre as mochilas, tira os tapetes dele. Allahu Akbar! E começa todo o darush dele lá. Eu, quando vou rezar, olha que interessante, pessoal, não estamos julgando, mas estamos conversando junto. Eu, quando vou rezar, eu vou na cabine telefônica, talvez eles vão pensar que eu sou super-homem, Hazak Baruch, vou receber emprego. Se eu estiver fazendo Birkat Amazon, sentado na cadeira do avião e a moça do lado fala, coitado, o cara está falando sozinho. Aí vem o moço do lado, o que faz? Começa a falar Tehillim em árabe lá do Alcorã. Quer dizer, ele quando fala... orgulhosamente me apresento. E eu, Yehudi, rezar embaixo do assento lá, né, junto com um salva-vidas. Pessoal, presta atenção. Um pouco tem a ver quanto orgulhoso eu estou da minha Torá. E meus filhos sentem isso. A gente coloca tefilim quando a gente chegar no negócio lá. Se você for fazer brahá, faz escondido, não deixa ninguém te ver. Quer dizer que se eu der uma coisa escondida, Hazak Baruch bonito para o século XVIII, XIX, talvez 20, mas 21, não cola. Não cola, porque não me chama a atenção ser mártir. Se nós não fizermos Kiddush, e Kiddush hoje é proud, é orgulhosamente, pessoal, infelizmente, não os goi, mas infelizmente nossos filhos farão lá com a gente, pessoal, que a gente vê. Pessoal, o famoso quote do escritor russo Tolstói, olha o que ele escreveu, pessoal. O judeu é o emblema da eternidade. Copiei palavra por palavra. Aquele que nem massacres... nem torturas de milhares de anos conseguiram destruir. Tolstói entendeu isso. A pergunta é, será que eu entendo isso e será que meus filhos vão entender isso? Dá um passo adiante, poucos minutos que a gente tem para terminar, nesse mesmo assunto, é o seguinte. Pergunta para o filho, ou a gente pode perguntar para cada um de nós, o que quer dizer ser um Yehudi? O que quer dizer ser um Yehudi? Define para mim um Yehudi.
Eu fiz isso muitas vezes. Não sei responder. Você pode perguntar para mim quais são as 613 mitzvot, talvez eu acerte todas. Mas o que quer dizer ser um Yehudi? Eu não sei. Meu amigo, se você não sabe o que é ser um Yehudi, a sua Yahadut, o seu judaísmo corre perigo. Porque se você não sabe o que é ser um Yehudi, como é que você pode falar no meio de 300 pessoas na faculdade, 300 pessoas no trabalho, inúmeras pessoas nas férias, que você é diferente? Você não sabe o que é ser um Yehudi. O que é ser um Yehudi? Pergunta para um jovem, para um adulto também, mas o que é ser um Yehudi? Antes, o que deixava as pessoas cair do cavalo, o pessoal, religiosamente falando, eram perguntas filosóficas. Por que tzadikim sofrem? Por que Rechaim se sucedem? Tem sucesso. Hoje, você chega para um jovem e fala o seguinte, tópico livre, pergunte o que você quiser para o rabino. Pode perguntar o que você quiser. Tem 2 tópicos que eles vão te falar sempre. E fala de sonhos. Nada contra. Sonhos, me conta o que são sonhos. Demônios. E alguns vão falar, me conta de Mashiach. Ninguém nunca vai te perguntar o que é ser um Yehudi. Por quê, pessoal? As perguntas de verdade nem perguntam por que tzadikim sofrem mais. Por quê? Porque o que faz uma pessoa cair do cavalo hoje, esquecer que ele é Yehudi e deixar as raízes dele, não são perguntas racionais que eu tenho. O que faz, Lo Aleno, uma pessoa perder a Yehadut, que a gente vê diariamente, infelizmente, pessoal, no mundo, é o seguinte. O que faz? É ignorância. Porque eu não sei o que é ser um Yehudi. Então, se eu não sei o que é ser um Yehudi, por que eu preciso ser um Yehudi? Para comer gefilte fish? Eu posso comer gefilte fish como eu for. Eu posso comer kibe como eu for. O que é ser um Yehudi? É saber o que é um Yehudi. Quem é a mãe do Jesus? Maria. Quem é a mãe de Moshe Rabbeinu Leavdil? Preciso pensar. Quer dizer, eu sei melhor quem é a mãe do Jesus do que quem é a mãe de Moshe Rabbeinu, Leavdil. O judaísmo está em perigo. A maioria dos Yehudim não sabe o que é uma yeshiva. O que é um Yehudi? Um Yehudi é parte de um pedaço da Torá. Não precisa estudar uma yeshiva. É uma escolha que a pessoa tem, um privilégio. Mas o que é uma yeshiva? Pergunta para 100 meninos que estudam em escola judaica, um lugar que fica rezando o dia inteiro. Tudo bem, vai conferir se isso é verdade. Não que rezar não é importante. Pergunta para ele o que o Talmud fala sobre sonhos. Isso ele já perguntou. Qualquer coisa. Sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre sexo, sobre qualquer coisa. Ele não vai saber te responder. Nem sabia que o Talmud falava sobre isso. Pensei que o Talmud só falava sobre se mistura carne com leite. Uma coisa eu sei, Rabino, batel beshishim, batel beshishim. Tá bom, se mistura carne com leite deve ser que é permitido porque é batel beshishim. Nem isso não sabe, né? Ou se o pão é mezonot ou motzi, né? Que dia de semana todo pão é mezonot e Shabbat vira motzi. Tá bom? Milagrosamente. Né? Quantos Yehudim, pessoal, quantos Yehudim que cumprem Shabbat viram um Shabbat de verdade? Eu não ando de carro no Shabbat. Quantos Yehudim, desses que já cumprem Shabbat, vamos chamar assim, viram um Shabbat de verdade, de alguém que não está falando, puxa, falta quanto tempo para terminar Shabbat? Um lugar que vive em Shabbat. Um Shabbat. Você não sabe o que é um Yehudi, você nunca viu isso, pessoal. Nós temos 1,4 milhões dos 5,5 milhões de Yehudim nos Estados Unidos. De novo, 1,4 milhões dos 5,5 milhões de Yehudim que existem nos Estados Unidos são membros de outras religiões. Eu não estou falando que não vão no CNIS, que de 5 milhões e meio de Yehudim dos Estados Unidos, 1,4 é afiliado a outras religiões. Tem um órgão que fez essa pesquisa chamado American Jewish Identity. De lá que eu tirei isso, survey. Entra nas escolas e pergunta, fala que o Yehudi tem que se sentir especial. Sabe que de 100 alunos, que 90 vão te falar? Rabino, isso é racismo. Puxa vida. Sério? É racismo. Você está falando que o Yehudi tem que se sentir especial? É racismo isso. Você está falando para quem? Para jovens Yehudim. É absurdo isso. Porque deve ser que nós esquecemos o que é ser um Yehudi. O trabalho de um pai e de uma mãe, pessoal, junto com as mitzvot, sem desmerecer o kibbutz, sem desmerecer o gefilte fish,
É junto com isso, poxa vida, você tem que estar orgulhoso de ser um Yehudi. Maseh shehaya kachaya. Escutem só essa história e tentem encapuzar aqui a história para ver onde chega, pessoal. Tentem vestir a roupa da história. Em Lakewood, na Yeshiva de Lakewood aconteceu, uma das pessoas que estudou lá há alguns anos, e era um Talmid Chacham, um sábio dentro da Yeshiva de Lakewood, de alguma forma ou outra chegou para ele, ele averigou que era verdade, que ele era adotado. E os pais biológicos dele não eram Yehudim. O indivíduo falou, poxa vida, eu estou estudando há alguns anos, eu sei alguns tratados do Talmud de cor, eu sou um grande Talmid Chacham, o único problema é que eu não sou Yehudi. Foram para o Rosh Yeshiva de Lakewood e perguntaram para ele, Rav, o que esse menino precisa fazer? Menino não, já um adulto. O que esse adulto precisa fazer? Senhor Rosh Yeshiva, o que ele precisa fazer? O que ele quiser. Ele não tem obrigação nenhuma de continuar fazendo mitzvot, porque ele não é Yehudi. Falou, mas para ele, mais Rav, o senhor não entendeu? Ele estudou alguns anos, ele sabe alguns tratados do Talmud de cor. É um Talmid Chacham, é um sábio. Eu não discordo que ele é um sábio, mas ele não é o Yehudi. Se ele quiser virar um Yehudi, ele pode, conforme as regras. E se ele não quiser, ele não precisa. Pessoal, a pergunta que a gente se faz é a seguinte: se nós dessemos essa opção para os nossos filhos, qual caminho ele tomaria? Ufa! Hagomele hayavim tovot shegemara nikol tuv, liberdade. Ou, como assim, eu sou um Yehudi, vou jogar o Sefer Torah no chão? Eu tenho mérito de ser Yehudi. Não dá para não ser um Yehudi. Naquele caso, a pessoa falou, se é assim, então, se não precisa, não vou ser. Mas se a gente pudesse usar a vestimenta dessa história e pensar, seu filho, o que você faria se você pudesse? Pessoal, a gente tem que cantar quando a gente descobrir o que é um Yehudi de verdade. Nossos filhos, nossa família e nós próprios, tem que começar com nós mesmos. Tem mensagem, puxa vida, quanto que é gostoso ser um Yehudi. Se eu chego em casa e eu falo o seguinte, puxa vida, que horrível que Shabbat é cedo, não dá para viajar. Que chato que Shabbat é cedo, eu não consigo trabalhar mais um pouco. A mensagem que chega nos ouvidos do meu filho, mesmo que eu cumpra o Shabbat até Rabenotam, eu como carne com 25 serinhos, é o quê? Que ser Yehudi é uma desgraça, é um mártir. E pessoal, as crianças do século XXI não querem ser mártir. Nós queremos ser pop, nós queremos ser o cara, nós queremos ter prazer. A chokhmah, a sabedoria é fazer com que a adulto judaísmo se transforma num prazer. E com isso a gente termina. Coisa para pensar, pensamento pessoal. Marcha da vida. Qual o foco da marcha da vida? Por que uma escola gasta 70, 80, 150, 200 mil dólares para passar a marcha da vida? Quer dizer que não tem que ir? Deus me livre. Tem muitas, está escrito Bino, Shinot Vador Vador, está escrito na Torá. Aprende do que aconteceu das outras gerações. Mas a resposta que você perguntar para qualquer pessoa culta e jovens é isso. Sabe o que, Rabino? A gente vai lá para não deixar acontecer de novo. Essa resposta sempre me faz rir. Não pela situação, Lorena, que eles passaram, mas pela tamanha ignorância. Porque eu tenho certeza absoluta que se os Yehudim da Alemanha tivessem feito uma marcha da vida para a Espanha e visto a Inquisição, não ia mudar absolutamente nada. Porque quando a Kadosh Baruch Hu quer alguma coisa, infelizmente, Lo Aleno, que nunca mais aconteça, não é para não acontecer. Quem manda no mundo? A Kadosh Baruch Hu, para não acontecer. Quem você acha que você é para não acontecer? Para quem então tem essas viagens, na minha pequena entendimento, meu pequeno entendimento, para quê? Saber o que é um Yehudi. Quanto eles fizeram para continuar sendo um Yehudi. Quanto eles abraçaram, quanto eles estavam felizes de ser um Yehudi, não naquela situação. Alguns até dançaram dentro das câmaras de gás por ser Yehudi. Vou morrer como Yehudi, isso é um zehut, é um louvor. Mas quanto eles fizeram para viver como um Yehudi? Mas não que eu vou para lá para não deixar isso acontecer de novo. Pessoal, isso é muito ignorante. Depende de você não acontecer de novo? Depende de Kadosh Baruch Hu. É para saber que é um milagre que você está vivo até hoje. Para saber quanto você tem. Você faz parte de um livro. Você vai jogar o livro no chão, você vai apagar o livro, você vai jogar ele fora. Pessoal, nós somos Yehudim. E a mensagem que eu acho que tem que ficar para a gente do século XXI é levadad, mas não levadad de badad, de errar, que é triste. É o levadad orgulhoso. Eu sou orgulhoso de ser Yehudi. Às vezes eu chego em casa, eu bato na mesa e falo, putz, vi um negócio super legal.
Sabe o que eu escutei? Ai, mãe, não achei tão interessante. Tudo bem, mas o clique ficou na cabeça do teu filho. Escutei uma coisa bem legal. Cara, a gente vai agora na sinagoga colocar tefilin, hoje a gente vai fazer silichot, hoje a gente vai fazer kiddush, é uma mitzvah da Torá. Tem que ter um pouco de excitement aqui. Por quê, pessoal? Porque se não tiver, Yaakov, levador, estava sozinho. O anjo falou, se ele continuar sozinho, eu vou perder ele. O sozinho do século 21, a gente falou hoje, resumindo, é estar orgulhoso. O que o anjo de Esau fez? Vaiavek e Shimon. Ele pegou poeira e jogou. Poeira, a gente explicou, pessoal, que é deixar as coisas velhas, antigas. Se eu coloco o tefilim, me permitam a falta de educação, igual o celeiro coloca a sela no cavalo, está difícil que esse tefilim vai aguentar para os meus filhos. Porque nós vemos hoje gerações que o pai colocava tefilim e o avô, e o filho, só porque em Halab colocavam, não quer mais colocar. Só porque em Halab faziam tal coisa, isso não garante mais para hoje em dia. A geração mudou, nós sabemos disso. O antídoto de hoje, pessoal, é procurar vida, procurar orgulho, mostrar isso de verdade, pessoal. Talvez no começo de uma forma artificial, mas vira natural. Eu estou orgulhoso de ser Yehudi. Se alguém me desse uma oportunidade de falar assim hoje, olha, você pode escolher ser Yehudi ou não, falar para ele, que tipo de pergunta tola e vazia é essa? Yehudi é um zehut, que Bezrat Hashem, a gente possa concretizar as palavras do Rav Chaim Volozhin, que a gente possa fazer kiddush, que se os Yehudim fizerem de verdade kiddush com nós próprios, santificarmos a nossa pessoa de uma forma orgulhosa, que Bezrat Hashem a gente vai parar de ver as coisas incômodas que acontecem na Europa e outros lugares de Avdalá que fazem mal para os Yehudim, a gente possa ver que Kadosh Baruch Hu viu que a gente atingiu já, e chegar igual que chegou a poeira, a coisa chata e monótona do avak, da briga de Esav, que chega a poeira do excitement, da alegria, da vivacidade da Torá, pessoal, e aí sim, com a tefilá e com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, a gente possa ver frutos dentro da nossa casa e dentro de Am Yisrael. Amém.